Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa nossa live. E hoje nós temos uma convidada para a nossa live, que hoje eu estou dando início aí ao quadro chamado Conte a Sua História e Transforme em Livros. E foi interessante essa ideia porque ela surgiu alguns dias atrás em algumas das minhas lives. E mais curioso ainda, que é a minha última live, que foi na sexta-feira, que eu falei de algumas técnicas, inclusive, né? Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Que eu falei, inclusive, de alguns gatilhos mentais, e aí surgiu realmente muitos comentários nessa live. E eu senti realmente de já convidar alguém que estava nessa live, que inclusive já entrou aqui, que é a Pamela, é a nossa convidada, a Pamela Fernandes. E eu já vou chamar ela aqui para nossa live. E o mais interessante ainda, porque eu senti muito forte de já trazer a história dela para esse nosso quadro aqui, já estreando de verdade. Então a gente vai fazer alguns convites aqui para algumas pessoas. Você que já vai entrando também já convida muitas pessoas, porque essa live vai ser transformadora. Eu acredito que daqui vai sair muitos livros e é só o começo. Deixa eu enviar aqui para mais pessoas, alguns escritores aí que também já acompanha o meu trabalho. Deixa eu ver quem tanto tá aqui. É um horário, inclusive, que eu não reparei, mas deve ter bastante gente fazendo live também, né? Mas vamos chamar o máximo de pessoas, porque é importante a gente compartilhar, transbordar na vida do outro e fazer diferença, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Pronto. Então, eu vou convidar aqui a Pamela para que ela comece a se apresentar também, contar um pouquinho da sua história, que com certeza vai te ajudar a ir sair da inércia, vai despertar realmente o interesse de você que está aqui na live, assistindo aqui comigo ao vivo, e também você que vai assistindo gravado, de sentir esse desejo de escrever o seu livro. E entender que o livro é realmente para você deixar aqui um legado, para que você construa sua história e faça com que outras pessoas entendam quem foi você, entendam realmente qual foi a sua trajetória aqui na Terra, né? E você deixa seu legado, né? Você deixa as suas sementes espalhadas aqui pelo mundo e ajuda muitas outras pessoas, né? Então eu vou chamar aqui a Pamela para entrar com a gente, tornar na vida de muitas pessoas. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Boa noite, querida. Tudo bem? Dá pra me ver? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá conseguindo me ver? Hoje é a sua estreia, né? Primeira live, Primeira. primeiro resgate aí. Eu costumo falar, né, que ultimamente Deus tá me dando muitas almas, né? Eu tô resgatando várias almas aqui, né, Pois no é, né? A digital. gente começou numa E live. muitas histórias, né, pra gente poder compartilhar, conhecer, né? Seja muito bem-vinda. Nossa, é Obrigada. muito prazer, assim, poder estar falando com você aqui direto. Eu, inclusive, estou estreando a minha primeira collab também como administradora aqui, né? Porque eu já participei de uma collab com uma outra colega. A gente falava da questão de ser um escritor corajoso. Sim. Uhum. E foi legal porque eu era convidada, mas eu mesmo, assim, convidar alguém foi a primeira vez. Pois é, e tudo Então a gente está começou na live, estreando. né? É, Eu fui até... inclusive você, na sexta-feira que a gente falou aí dos gatilhos mentais, foi a primeira live minha que você assistiu? Sim, foi a primeira. E falou muito Ai, que comigo. legal, Nossa, você vê como que Deus fala que com a legal. gente, né? E Eu você acho que eu vou cresce. colocar o foninho, que daí eu consigo te ouvir melhor, porque eu lembro que na outra collab, como é duas pessoas assim, às vezes eu não consigo entender direito. Peraí. Aí eu tô Boa ouvindo live, normal. viu? Ah, agora sim. Ficar daí não perco nada, nenhuma informação. Sim, verdade. Viu? E fala pra mim aí, quem que é a Pamela Fernandes aí, onde que ela mora, se ela tem filhos, me conta um pouquinho aí, pra gente começar aí, dar esse start aí, pra você já transbordar a sua história, já trazer muito conteúdo aqui pra gente. Então, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. Aqui tá quente, cidade quente, bem quente. Imagino. Eu tenho duas princesas e um general. Eu sou cabeleireira, Uau! eu tenho três filhos. Sou cabeleireira e estou me formando agora em analista comportamental. É o que a gente vai falar um pouquinho, né? E, Sim, sim. e o meu sonho é escrever um livro, né? E eu vou aprender com você, né? Desenvolver Sim, com esse outro certeza. talento, né, que a gente tem. É verdade, verdade. E viu, e fala pra mim aí, qual que é essa sensação sua de estar estreando aqui numa live, aqui de já
encontrar aqui na telinha, primeira, assim, como que tá sendo a sensação, assim, durante o dia, eu te enviei o convite, né, como que você reagiu, assim, a esse convite? Você me pegou de surpresa, nem esperava. Tipo, tava de boa e você me pegou de surpresa. E levar pelos traços, né, que eu falei de personalidade e traço, o traço, na hora ele disse assim, você não vai dar conta, é muito pra você. Só que nem você disse numa live, né, a gente tem que enfrentar o desconhecido, não é? Então, vou ter que enfrentar Sim, aquilo que sim, mais me mata, o medo, né? De falar em público, é de um dos falar com as pessoas, gatilhos. sim. Uhum. A gente vai falando e a mente o tempo todo, né? Vai reagindo. Então a gente tem que enfrentar. Como o Pablo disse, né? O medo tem que ter medo de mim. É o medo, Sim, sim, né? eu já ensino, a minha filha, ela vai fazer 3 anos, né? Sim. E eu já ensino ela já a lutar com medo mesmo, né? E realmente eu falo, o que você faz com medo? Ela já, né? Já Porque a gente precisa realmente, o medo, ele realmente é bom pra gente em partes. sim, mas Mas não, quando a gente tem ele em excesso, ele trava a gente de muitas maneiras, né? sim. E até porque isso vem um pouco de fatores genéticos também, né? Além do traço, isso desenvolve na infância, né? Um pouco está relacionado Uhum. à paternidade, à família, né? Às crenças. E a gente vai adquirindo aquilo. E tem coisas que a gente nem percebe que tem, né? Por isso que fala, a gente tem que conversar com outras pessoas e estudar a mente, estudar, porque senão a gente não reconhece quais os bloqueios que a gente tem. Para depois você destravar ele depois de grande, é muito mais difícil quando você é criança. Verdade, verdade. Vou falar uma boa noite aqui para a Islene. Tem bastante gente entrando na nossa live aqui, o Que conhecido Ramon, meu o aqui, ó. Vonei, o Luke, a Aline. Sejam todos bem-vindos, viu? Se vocês puderem também já aproveitar e compartilhar essa live, porque hoje vai chover transbordo aqui, viu? Oh, amém. Como assim chover transbordo, né? Então, É ó, chuva e tem é isso aí. aqui, ó, a Aline, a Islene, são primas minhas. Ah, que legal. Daniela, seja bem-vinda. É que tava, o meu comentário estava travado, né? Até vou colocar aqui nos comentários, né, o nosso tema de hoje, né? Que Sim, eu estou estreando um quadro aqui novo, né? Então eu vou colocar aqui, fixar, para quem entrar já entender também o que a gente está falando aqui, né? Que hoje a gente vai falar da história da Pamela, né? Eu tava assim, na verdade, eu tava querendo programar já uma live antes, né, com algumas outras pessoas, mas não coincidiu dar certo. E aí surgiu você, daí eu falei, daí Deus falou muito rápido pra mim, é nesse domingo, não deixa passar, porque senão você vai enrolar mais um pouquinho. E aí é só a minha live de sexta-feira, né, que é a minha live sim, que eu faço a minha aula mesmo, né, sobre livros. Então essa daqui é realmente mais uma conversa, você contar a sua história, a partir disso a gente colher, inclusive, tudo que você falar aqui a gente já vai poder colocar no seu livro, e até uma forma de você também se sentir mais aliviada aí com sua história e fazer com que outras pessoas também se inspirem em querer escrever os livros, né? Então, pode transbordar aí, fica à vontade para você falar qual que é as suas experiências, né? Você falou que é cabeleireira também, sim, analista comportamental. Inclusive, você conversando comigo no WhatsApp, você descobriu a minha história, né? Sem eu contar nada, né? sim. Você falou, eu vi os seus traços, algumas coisas que você me falou. E realmente você acertou na lata, É como a que o gente diz corpo, aqui na minha cidade, né? o formato do corpo, eu Isso. consigo identificar o que passa na mente, na mente, né? O corpo fala. Formato, desenho do Uhum. corpo, a gente identifica. Se essa pessoa ela tá vivendo na dor do traço, se ela tá no recurso, né? E às vezes, como eu falo por mim, quando eu fui fazer o curso, eu queria identificar. Primeiro, eu fiz uma análise. Eu paguei. Aí eu me interessei, me formei na área. E isso ajuda bastante a você se relacionar com a pessoa que está do seu lado, né? No trabalho, com o cliente, com o cônjuge, com os filhos. Aqui em casa mesmo, por exemplo, o traço, cada um tem um traço diferente aqui em casa. Aí eu tenho que saber lidar com todos eles, né? Porque senão a gente afronta a criança, afronta a pessoa. Porque a gente só quer que o outro muda, só que a gente não acha que não precisa ser mudado, né? E é muito importante essas questões dos traços. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Existem 5 traços de caráter, né? E esses 5 traços, ele está relacionado ao formato do corpo. Os 5 traços, ele define a sua personalidade. Exemplo, tem o primeiro traço, é o esquizoide, que ele é formado quando a criança está dentro do ventre da mãe. Deixa eu arrumar aqui meu celular aqui. Peraí. Tá. Seja bem-vinda, Elisângela. Quando é formado dentro do ventre da mãe. Dá para me ver?
Dá sim, tá tranquilo. Vou encostar aqui que fica melhor para mim falar. Por algum momento, essa mãe, ou ela sentiu medo, quando a criança estava dentro do ventre, ou ela sentiu medo, ou essa mãe não conseguiu aceitar aquela gravidez no momento. Eu falo por experiência que eu passei por isso. Então, a gente conectou com essa criança, transmitiu essa energia. Então, aquele bebê, ele sentiu que não podia se mexer. É como se, tipo assim, ele se sentiu rejeitado. Na mente não passa, porque naquele momento ele é só um bebê, mas ele sentiu a energia que ele não podia se mexer, então ele se encolheu. Então foi uma gravidez, assim, bem tranquila, que a criança não se mexia. Então, quando a criança nasceu, por volta de até um mês, ela desenvolveu esse traço. E qual o formato do corpo dessa criança? E aqui em casa eu tenho a Gabi. Ela tem um traço de rejeição, né? De esquisito. Ela é bem magrinha, ela tem os braços compridos, a perna comprida, não tem muita energia no corpo, é bem magrinha. E o ombro dela bem para dentro, né? Que é o formato do traço de rejeição. Então, assim, ela tem dificuldade de socializar com as pessoas. Eu vou levar na praça, ela não consegue se. Eu tenho que ir lá levar ela, chamar a amiguinha. Você pode brincar com a Gabi, que ela tem dificuldade de comunicação, de socializar com as pessoas. E tá tudo certo, é o traço dela. Isso não quer dizer que é ruim, né? É a dor que ela carrega. Ela tá no traço da dor, entendendo isso. Então eu tenho que ir orientando ela a levar ela para o recurso. Qual que é o recurso? A tirar ela da caverna, tanto que ela consegue brincar sozinha, no mundo. Quando ela não tá se sentindo bem, ela fica na caverna, que nem eu falei para você, né? Fica ali na caverna. Ela não chora, guarda muitos sentimentos, né? Que não consegue chorar, se tranca muito. E quando na fase adulto, essa criança se torna ruim quando se cresce. Porque para as pessoas, para a sociedade, entende assim, nossa, essa pessoa. Porque imagina um adulto não conseguir socializar com as pessoas. É ruim, né? Então, quando você entende que você. Que nem eu tenho um amigo que convive todos os dias comigo. Ele tem um traje de esquizoide. Tem dia que ele quer ficar no mundo dele, quer ficar na caverna, conversar. Ele é um adulto que eu vou sair com ele, eu levo, ele não socializa. Ele chega, ele não quer que ninguém percebe que ele chegou, nem que vê ele. Às vezes ele até coloca capuz, tampa a cabeça para que ninguém veja ele. E isso é ruim, porque a pessoa tá na dor. Como que eu vou levar essa pessoa para o recurso? Identificando a personalidade positiva dela. Que ele tem muito inteligente, é criativo. Aí, para isso, eu tenho que ir desenvolvendo o ego. Você é muito criativo, você é inteligente, você fala, é bom, você sabe conversar, para que essa pessoa saia desse ciclo ruim. Eu creio que faz para muitas pessoas aqui, né? E o segundo traço de caráter é o traço oral, que é um traço que a gente tem 5, 3 predomina na gente, os 3. Todos temos, mas 3 predomina. E o segundo traço é o oral. Ele desenvolve quando a criança tem aí os seus 9 meses, na fase da amamentação. A dor do traço oral é o abandono. Por algum momento, essa criança, ela se sentiu abandonada. Exemplo, tá? Geralmente crianças orais, elas têm o formato do corpo gordinha, né? Igual o Jô Soares, que é bem gordinho, pequenininho, Uhum. ele é 100% oral. Então, provavelmente são pessoas que gostam de abraço. Como lá na fase da amamentação, algum momento essa criança se sentiu abandonada. Por que que ele se sentiu abandonado? Às vezes ele é uma criança que chora muito, né? A traço de oralidade são crianças que choram muito. E às vezes essa criança estava chorando porque ela estava sentindo alguma dor e a mãe entendia que ela queria comer. Aí a criança chorava, metia comida na criança, chorava, colocava comida na criança. E às vezes não, ela estava incomodada com alguma coisa. Ou às vezes essa mãe, inconscientemente, deixou essa criança lá no berço, chorando, até ela cansar e dormir. E aí que essa criança entendeu que a necessidade dela não foi atendida. Então ela carregou crescendo com um sentimento de abandono. Então, por isso que você vê que 90% das pessoas, quando tá no traço da dor oral, que são pessoas gordinhas, elas sentem muita necessidade de querer comer. Aí tem aquela necessidade de ansiedade, começam a comer exageradamente, porque elas não percebem que elas estão na dor do traço. E qual que é o recurso? São pessoas comunicativas, super amorosas. Já viu que todo gordinho, onde que eles chegam, eles são super alegres, brinca, fala piada. Sim. Não fala, né? Todo gordinho engraçado, chega, brinca, só que quando eles estão na dor, eles
se sente abandonado, não consegue interagir, não consegue conversar, se isola, fica ali sem se expressar. E isso faz mal. Acho que chorar é ruim, sendo que chorar faz bem. É o meu segundo traço. Eu achava que para chorar era ruim. Tanto que eu chorava escondido. Eu ia pro quarto, eu chorava ali. Só que hoje não. Eu vi que chorar faz bem para mim. Faz bem pro meu traço. Me liberta. Então, se eu estiver triste, eu choro mesmo. E chorar faz bom pro traço. É libertador, né? E o traço oral, ele sente essa necessidade. E por isso que a gente não pode falar pro filho, Guri, não chora. Engole esse choro. Vai pro quarto. E faz punição. Se você chorar, você não vai ganhar isso. A gente não sabe o mal que a gente está plantando na mente da criança. Porque a gente está fazendo ele se bloquear, reprimir, que chorar não é bom. E chorar é bom, a gente precisa chorar, né? Então que a gente tem um choro, né? E o terceiro É traço, verdade. sim, É uma válvula de escape, né? sim. Eu acho interessante porque eu tenho facilidade para chorar também. Até o pessoal fala assim, se você fosse fazer um papel num filme, era facinho chorar, É, né? Mas é que você falou, é libertador, a gente se renova realmente, né? Não é sempre, mas de vez em quando acontece, dá uma certa tristeza, alguma coisa, você tem que chorar, tem que liberar, senão você vai ficar com aquilo preso e faz mal pra gente, né? E essa questão que você falou também é da ansiedade, tá ligado? No caso do oral, se a pessoa tem muito hábito, por exemplo, de roer unha também, pode ser que seja esse traço do oral? é assim, tá relacionado aos traços. Tem. Uhum. 90% das pessoas que têm Certo. oralidade, ela tem Deu problema. uma travadinha pra mim aqui, É, mas eu acho que dá uhum. pra. Pode continuar. Porque é a necessidade do traço de ter que sempre estar com algo na boca, né? Sempre quer comer, a necessidade de comer, não importa o que seja, se é comida, não importa, tem que ter algo que leva à boca. Então, pode ser a mão, pode ser comida, pode ser pegar em alguma coisa e segurar. Não tem crianças, quando é bebê, que tem fragilidade, quer colocar a fralda ou a chupeta, alguma coisa tem que levar à boca, do traço. Aí pode ser a ansiedade de roer as unhas. E tá tudo gerado ao comportamento do traço mesmo. E o próximo, Nossa. isso, pode falar. O primeiro que você falou que é o esquizoide, a criança, no caso, ela fica um pouco mais violenta, você quer dizer assim, quando mais adulto? Ou já de Não, criança ela já fica assim um pouco mais agressiva, um pouco mais assim, ele quer não ficar tem, isolada ele não mesmo? tem comportamento de agressividade, ele é bem tranquilo. Ah, Só de isolação uhum. mesmo, né? E não Porque consegue. assim, ó, Mas o mais. talvez eu tenha, talvez eu tenha esses dois traços, porque o primeiro, quando você falou dessa questão de se isolar, eu acho engraçado, porque sempre estava muito no meio do povão, assim, né? Aham. Na época eu trabalhei bem no comecinho, assim, eu trabalhei no mercado, então eu tinha, assim, contato com muitas pessoas. Aí depois eu entrei num outro trabalho, que era um escritório, então, assim, praticamente eu ficava isolada das pessoas. E aquilo fez com que, parece até que a minha personalidade mudou, sabe? Ao invés de eu estar ali com meio do povão, conversando, interagindo, parece que eu já não queria muito estar no meio das pessoas, eu queria fugir das multidões. E eu ficava muito bem sozinha, né? Mas eu também, não, sabe quando você tá assim no meio da multidão e você dá aquele desespero? Pode ser que seja esse traço, né? Aí É que, na você quer verdade, se distanciar para ficar um pouco mais quietinho ali, evitar um pouco de confusão, confronto. o ambiente que você trabalhava, o trabalho não era para você o ambiente. Então, ele ativou o seu traço, né? Então, nesse Hum, momento, naquela fase, você viu esse traço, o traço de esquizoidismo. Olhando aqui para o seu rosto, o formato, eu indicaria que ele é o terceiro traço seu terceiro traço. Então, assim, uhum, existem situações, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu fico o tempo todo na minha postura da minha rígida, em situações de insegurança, porque você tem que atender aquela cliente, né? Então, e você tem que trazer um conforto para ela, você tem que trazer um resultado. Então, o tempo todo eu fico na minha rígida, na minha insegurança ali, trabalhando. É bom? Sim, é bom, porque é uma profissão que eu gosto, mas eu tenho que equilibrar para não ficar na dor do trabalho, na hora do trabalho. Isso é bem interessante. uhum. E aí tem o próximo traço, né? Que é o terceiro traço, que é o traço de psicopatia, que aqui em casa eu também tenho, que é o Simon. Esse traço ele é formado quando a criança tem 2 a 3 anos de idade. A dor dele é a dor de
como que fala? De manipulação. E quando a criança é lá por volta dos 2, 3 anos, a mãe fala bem assim, ou a própria avó, a pessoa que tá perto daquela criança. Ai, que... Ele vai fazer uma coisinha ali de engraçado, arranca as panelas, por exemplo, do armário, que eu lembro do Simon. A avó deixava arrancar as panelas do armário. Ai, que lindo, tudo que ele faz é bonitinho, não tem? Então, chegava um momento, ai, olha tudo que ele faz, dançar, ele dançava, ai, que gracinha. Aí chegava um dia, você pedia para a criança, filho, dança para fulana ver você dançar. E aí aquela criança não queria dançar. Chega um momento que a criança não quer dançar, ela não quer brincar. E aí a mãe lá ou alguém fala bem assim, ah, você é chato, então sai daqui, vai para lá. Então essa criança, é na mente dela que tudo na vida é um jogo. Ela só vai ser bem vista se ela fazer alguma coisa de bem. Então, tanto que eu vejo aqui com o meu menino, se eu, tipo, por exemplo, eu dei um celular para ele, a própria mente dele diz que ele tem que dar algo em troca para mim, no mesmo nível que eu dei para ele de algo. Eu dei um celular. Ele poderia me devolver um celular, porque ele é uma criança. Mas na hora que toda vez que eu dou algo para ele, ele vai lá, faz alguma coisa em troca. Tudo é base de troca. Ele vai lá, limpa a casa para mim, sem precisar, porque a própria mente dele diz que tem que ser uma troca, né? Se eu for pedir algo para ele, eu faço, mãe. Mas você vai me dar o quê? O que você vai me dar em troca? Né? E quando essa criança se torna na fase adulta para relacionamento a dois, num relacionamento a dois, uma pessoa com um traço de psicopatia, tudo vai ser uma troca. Se ele estiver num relacionamento e que ele dá mais e a pessoa menos, ele sai da relação, ele não permanece. Aí vai ter problemas de relacionamento que não vai conseguir permanecer, porque ele sente a necessidade de sempre estar devendo, ter que trocar algo. Por isso, quando a criança é criança, pequena, a gente nunca... Se a criança brincar e a gente fala, faz tal algo e achar engraçado, a gente nunca deve reprimir. Porque tem momento que a criança não vai querer fazer, né? Então tá tudo certo, não quer fazer, ok. Para não desenvolver esse traço. Senão, qual que é o lado do recurso desse traço? São pessoas que são comunicadores, eles são bons para falar. Por eles tudo ser troca, então eles conseguem, são bons vendedores, né? Eles sabem negociar, são bons negociadores. São bons para conversar, para liderar, porque eles conseguem liderar todo mundo, controlar todo mundo também, né? Então tem esse lado bom. E quando esse adulto não está no lado bom, né? Aí que fica ruim. Então, quando a pessoa está adulta, no traço de psicopatia, quando ela está na dor, isso se torna ruim para ela, porque aí ela fica presa àquele sentimento, né? E acaba se sentindo insatisfeito com tudo. E aí tem que ir desenvolvendo isso para trazer essa pessoa para o recurso. E a maioria das pessoas, a gente nunca sabe que dor que tá, que dor que a gente tem, qual é o traço. E isso é novo, quase ninguém sabe. Você mesmo sabia que o formato do seu corpo faz sentido com o que você pensa, com os seus sentimentos, as dores. Agora, você está comunicando comigo, é a sua oralidade. A sua oralidade, de gostar de conversar e tá aqui comigo. A minha, verdade. ela não gosta muito de se expor quando tá na dor, né? E aí você desafiou ela. E você que tá chegando aqui também, já compartilha essa live. Deixa eu ver qual que é o terceiro traço aqui, ó. Cortou o áudio aqui. Se você puder repetir novamente, a Jéssica, seja bem-vinda. O terceiro que você falou, psicopatia, né? Isso. O nome assusta, né? Nossa, sim, psicopatia, né? Assusta, Mas não tem nada a ver com psicopata, não, gente. Não tem nada a ver com psicopata, que louco da pessoa fazer maldade. É o mesmo nome com significado diferente. Que nem o masoquismo, o quarto traço, né? Masoquismo, as pessoas pensam que está relacionado ao masoquismo de sexualidade, mas não. Está relacionado a pessoa guardar a emoção para ela. Como surgiu esse quarto traço? Quando a criança tinha 2 anos de idade e é o momento do desfraude da criança. Provavelmente a sua filha deve estar passando por isso. Porque assim... Tá, essa semana já tá bem assim dela. O tempo todo, É o momento dela. Eu costumo falar assim que eu não forcei nada, né? Então aqui em casa foi tudo muito natural. Ela desmamou com 2 anos e 2 meses, natural, sabe? Não forcei. Simplesmente ela foi deixando, né? Eu oferecia, não queria, foi deixando. E agora já tá entrando no processo de desfraude também naturalmente. A gente tá ajudando ela, né? Ela tá conseguindo já falar o que ela tá sentindo, algumas coisinhas, né? Aí facilita a vida, né?
Porque Sim, também tá porque ligado com a questão da fala, né? Se ela eu começar falei, a falar deixa um eu falar, pouquinho, a gente já vai conseguir entender, né? porque, tipo assim, Pode falar, que deu uma travadinha. ela sabe falar já. Só que o processo de desfraude, isso é novo para a mente da criança, ela está aprendendo. Então, o que acontece? Eu mesmo já fiz isso. Aí a criança está lá desfraudando, faz cocô na calça. Aí o que a gente faz? Hum, Nossa, briga com a criança. Como se aquilo fosse punir a criança, fosse algo. Você cagou de novo. E qual que é a dor que a criança carrega? Humilhação. Já veio criança, uhum, vergonha. vergonha, como se fosse ruim. Aí desenvolve um traço de masoquista, que quando essa criança crescer, o formato do corpo dela vai ser quadradinho. E aí o que acontece? Hum, Essa criança, quando na fase adulta, ela reprime, guarda as emoções, vai ter dificuldade de falar, de conversar, de se expressar o sentimento, de sair para fora, vai guardar muito. E guardar muitos sentimentos de problema de saúde, né? É doença. Porque consegue carregar muitas coisas nas costas, não consegue conversar. Só que quando essa pessoa está no recurso dela, ela consegue ter o lado bom, que é uma pessoa super segura. Ela consegue planejar. Eu tenho, é o meu terceiro traço, é o masoquista. Tanto que eu gosto tudo de escrever, tudo é planejado. Até no meu dia a dia, se eu vou comprar algo, tudo é em forma de planilha. Eu tudo tenho que botar. Então, se eu trabalhar num ambiente tipo de administração, banco, essa profissão serve para mim, porque eu gosto de estar tudo que é lento, não tem tudo organizadinho, tudo tem que ir pelo um caminho. Começa por aqui e termina. E tudo desenvolve esse traço na infância, né? No momento do desfraude. E a mãe ou alguém humilha aquela criança por ela ter feito. Só que ela é uma criança, ela tá na fase. Falar, ela sabe falar, só que ela não sabe que tem que ir lá no banheiro e fazer cocô no vaso. Isso é um processo. E ela vai aprendendo com ela. Então, tipo, fez cocô, tá tudo bem, vamos lá limpar. Mas a gente erra. Eu falo por experiência, eu só fui aprender depois que eu aprendi. Eu aprendi a respeito do curso, aí eu fui ver os traços. Aí hoje eu consigo. Os meus filhos ainda estão pequenos, né? Bem que eles já passaram por esses processos, mas eu consigo reverter. Igual no caso da sua filha, que uhum. tem 2 anos, você consegue reverter. Você vê como que tudo tá no poder das palavras, né? As palavras a gente bloqueia. Bloqueia, causa No trauma, caso, tá no desenvolve a poder das personalidade. palavras e também o nosso comportamento, né, vai alinhar tudo isso, né? Porque se a gente se comporta de uma maneira errada, também a criança vai só copiar, né? E até que Sim, nem você falou das emoções. Essa fase de idade que elas estão, por exemplo, a minha filha está com 2 anos e 9 meses. Gente, quando ela completou 2 anos, eu vi que ela estava aprendendo tudo muito rápido. Então, eu comecei a ensinar as coisas para ela, ela estava assim, acelerada, né? E tá nesse processo ainda. E o que acontece muitas vezes nas famílias? Eles deixam para ensinar, para educar, para colocar coisas mesmo assim, de experiências que poderiam ajudar já quando é quando pequena, cresce. muito mais velha, lá com 8, 9 anos, né? Ah, não, deixa ela viver o tempo de criança dela, mas é bom já orientar, Sim, mostrar para ela o que é o mundo aqui já, né? Porque eles conseguem entender perfeitamente. Só que é da maneira deles, né? Daquela maneira lúdica, né? E eles lidam muito com as emoções, de repente tá feliz, de repente tá dando risada, de repente tá chorando. E a gente não, dando, eles não entendem tudo isso, né? E é uma coisa assim, que nem você falou, tem como reverter, né? Já ali na sim, pequenininho. E muitas vezes o pai com a mãe tá naquela correria do dia a dia. A criança fica com um, depois fica com outro. Aí sim, de repente fica só um tempinho com você. Aí a criança fica com a mente toda bagunçada, né? sim. Só Boa noite, que Cláudia, seja bem-vinda. esse, Então isso interfere em tudo, né? sim, só que se você aproveitar esse momento de quando chegar em casa e não importa se seja um pouquinho tempo, mas isso vai fazer muita diferença, porque a criança ela espelha muito no pai e na mãe, né? Eles espelham na gente. E nossas atitudes, nossos Uhum, comportamentos vai relacionar o traço deles. Porque a vivência, que nem, por exemplo, o Simon, o meu menino, as minhas duas meninas são bem parecidas os traços delas. Mas o Simon, ele também tem um traço o último traço que eu vou falar de rigidez, que é o traço de rigidez. Quando a criança com 5 anos de idade, ela forma a sexualidade dela. E essa criança com 5 ela já entende. Ai, mãe, tá coçando aqui, né? Igual ele falou pra mim, com 5 anos. Tem uma formiguinha, eu acho que lá dentro, coçando.
né? Porque já estava formando a parte da sexualidade. A minha menina agora, a Gabi, tem 5 anos, ela já está começando a entender isso. Ai, mãe, tem alguma coisa estranha, porque está formando. O que que acontece? Essa criança com 5 anos é a hora que ela começa a socializar assim. Ah, todo mundo é um casal, né? Ah, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, ela começa a formar um casal. Então, aquela criança, ela quer um par. É o meu primeiro traço. Então, com 5 anos, eu formei um triângulo na minha vida. Tanto que o meu pai, ele era meu herói, o meu primeiro amor. E eu competia com a minha mãe. Eu lembro que quando que eu tinha 5 anos, eu até comento isso com ela. Eu tinha 5 anos de idade, ele chegava do serviço, eu servia, ele ia lá levar o prato, a água, tudo. Fazia a janta, deixava tudo pronto. Eu ocupava o papel da minha mãe. Ela chegava em casa, não precisava fazer nada. Porque desde os meus 5 anos até a minha fase que eu morei com eles, eu queria o tempo todo ocupar o lugar dela, como se eu fosse a esposa. Então, desde criança, eu desenvolvi um traço de personalidade, de rigidez, que a dor é insegurança. Então, assim, quando eu cresci, eu tive vários problemas com relacionamento conjugal, porque eu era muito ciumenta na relação, entendeu? Todo mundo ia... Porque na minha mente, quando eu era criança, com 5 anos de idade, eu achava que meu pai era meu marido e ele tava me traindo com a minha mãe, entendeu? Eu vejo pelo Simon, meu menino, ele tá desenvolvendo esse traço de rigidez. Ele fala assim, mãe, por que que você foi arrumar um marido, um pai igual meu pai? Você tem que arrumar um pai igual eu. Ele fala desse jeito pra mim, tipo assim, competindo com o pai, né? Tem que arrumar igual eu. Eu cuido de você, eu trato você bem, eu faço um monte de coisa. Tipo assim, ele quer competir com o pai, tá desenvolvendo um traço. Então, eu, tipo assim, já vou ter que orientar ele, levar ele pro recurso, para que quando ele crescer, ele não tenha problemas de relacionamento. Porque se ele tiver problemas de tá carregando o traço, a dor, se ele ficar na dor do traço, vai desenvolver a insegurança, não vai conseguir se entregar numa relação. Apenas na sexualidade. Mas, assim, de se entregar na relação, assim, com sentimento, ele vai ter dificuldade. E quando você tem dificuldade de entregar no relacionamento, você não consegue permanecer no relacionamento. Eu falo por experiência. Aí, tratar isso depois de adulto, trazer para o recurso, aí tem que fazer um tratamento, assim, tipo, várias sessões para você sair. Porque imagina, hoje, por exemplo, eu tenho 31 anos, eu tenho esse traço. Então, eu tenho 31 anos que eu vivo esse traço. E só hoje eu identifiquei quem eu sou. Para mim sair desse estado da dor que eu tô saindo, leva um processo de mudança de mente, de crença, de paradigma, de tudo. E aí eu tenho que começar a virar um hábito. Todo dia eu tenho que olhar para o meu traço e falar, não, eu sou criativa, eu sou assim, eu sou isso. Levar pelo lado do recurso dos meus traços. Porque senão eu fico dor. Não, tá tudo bem. Porque a pessoa que tá do meu lado, ela não vai me trair. E se trair, ela é responsável por isso. Não viver num relacionamento achando que o tempo todo, não só o relacionamento, como o ambiente, o tempo todo achar que as pessoas estão te traindo. Mas não é. Por quê? Isso formou na infância. Entendeu? E aí você acaba vivendo relacionamentos. E eu passei por isso. Então, por isso faz sentido. Até pra gente criar nossos filhos, a gente tem que primeiramente mudar. Reconhecer quem a gente é. A gente não sabe. Se eu fazer uma pergunta, quem é você? A gente não consegue responder. De tão sério que é. Peraí. Entendeu? Agora que eu tô sarando a gripe. Criativa Cake, seja bem-vindo. Pessoal, vocês estão chegando aqui, já compartilha com todos os seus contatos aí, que hoje a gente tá falando mesmo aí, contando, né, um pouco da história aí da Pamela, e ela também já tá falando um pouquinho sobre essa questão de análise corporal, né? Quão é importante você entender tudo que você desenvolve quando é pequeno aí, o porquê que você tá acontecendo alguma coisa na sua vida hoje aí, e que está realmente te travando, te bloqueando, te dando medo, insegurança, e você não sabe muitas vezes que está ligado com algum traço aí que você desenvolveu já na infância, né? Então é muito importante você entender sobre esses assuntos. Essa nossa live está sendo muito transformadora. Várias pessoas já passaram por aqui, né? Aqui, ó, o Ramos falou, eu confesso que não sei quem sou. Tá vendo? Por isso que a gente precisa realmente buscar o autoconhecimento, né? Sim, até a Cláudia está aqui também na live. A gente tem aí um grupo chamado Seja Fonte de Luz para Mulheres.
E a gente desenvolve aí todas as terças-feiras, falando mesmo, né, ajudando umas às outras, porque muitas vezes a gente se encontra com bloqueios aí, na infância, na adolescência, já de adulto, e a gente não entende por que está vivendo aquela vida. Então a gente criou esse grupo Seja Fonte de Luz, tá no link da minha bio, inclusive, e a gente desenvolve todas as terças-feiras, a gente conversa umas com as outras, a gente entende umas às outras e também mostrar que não estamos sozinhos nessa, né? E uma ali vai contribuindo com o seu conhecimento, né? A Pamela também agora já está nesse grupo também, provavelmente a gente vai reunir na próxima terça, e a gente vai ajudar umas às outras, sim, com certeza, porque nós não estamos sozinhas. E a gente até recebeu um comando aí, né, do nosso mentor Pablo Marçal, não andar sozinho, porque sozinho a gente realmente não consegue. Depois, se você cair, você fica muito mais difícil para você levantar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? A Pamela está estreando aqui nesse meu quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. Então, tudo isso que ela está contando aqui hoje vai estar no livro dela. A gente vai depois acrescentar muitas outras histórias e também colocar essa habilidade que ela tem, né? Ela desenvolveu aí várias formas de explicar para você o que os seus traços dizem sobre você. Então, é muito importante. Você que seja aí, vai entrando, seja muito bem-vindo. A Laiane também seja bem-vinda. E pode continuar o seu transbordo aí, Pamela. Fique à vontade. O Ramon fala para depois ele procurar eu no privado, né, no Instagram, que aí eu dou orientação para ele. Porque a gente conversando aqui, certo, para fazer uma análise, eu não faço só a análise olhando no formato do rosto, tem que ser o corpo inteiro, né? Então eu tenho que pedir para pessoas, vira de lado, faz uma simetria inteira na pessoa para me analisar qual traço que tá falando mais alto, né? Não é só o formato do rosto, é o corpo inteiro. Então, eu olhando para o seu rosto, né, Dani, eu vejo que você tem traço de oralidade. O primeiro que fala, né? Primeiro traço. Por isso que você vive pique na hora engorda. Por causa do... E eu isso sempre mesmo. a harmonização do rosto, né? Porque aqui tem traço de rigidez, tem aquela harmonia no rosto, né? E eu consigo identificar. Só que eu tenho que fazer uma análise por inteiro. A gente não consegue analisar só pelo rosto. Mas esse que você falou da rigidez bate certinho mesmo. Eu também tive problemas com relacionamentos, né? Nos meus namoros que eu tive, né? Sempre eu tinha insegurança. Sempre eu tava ali achando que alguém ia me trair, sabe? Assim, aquele ciúme, né? Chegava a ser doentio até. E eu só vim tratar isso no meu casamento, né? Que realmente eu fui deixando de lado essa questão dos ciúmes, né? Que eu vi que não tinha nada a ver, né? Fui ganhando um pouco mais de confiança. Confesso para você que ainda tenho insegurança, bastante ainda. E também essa questão da desconfiança. Porque quando alguém, por exemplo, te trai, você fica com aquela marca, né? E realmente quando você fura em uma madeira com um prego, fica aquele furinho, né? Sim. E para você tampar esse furo é difícil. Então, assim, realmente bate muito essa questão aí da rigidez mesmo, tá? Então, por isso que eu tô aqui, inclusive, nas lives. Essa questão dos livros, né, pra gente já fazer também uma linkagem, me ajudou nesse processo, tá me ajudando. Só de eu estar aqui pra gente conversando aqui na internet, né, numa live, realmente já é uma baita de uma transformação. E para mim isso era muito impossível, porque eu tinha insegurança, né? Por exemplo, eu faço até hoje, né, um roteirinho, alguma coisa para mim, entre aspas, ter um pouquinho de segurança, para mim não ficar com aquela sensação de nervosismo e tal. Então, e me ajuda muito, sabe? Confesso para você que antes dessa nossa live collab eu tava um pouquinho nervosa, assim, mas eu sabia que era pro meu bem, pro seu bem. E para muitas pessoas que já passou por aqui começou a entender esses significados, né? A gente precisa realmente transbordar na vida das pessoas, como o Pablo fala o tempo todo, né? O nosso pior conteúdo salva alguém e a nossa boca fechada realmente ela mata, né? Então as pessoas muitas vezes, as pessoas ficam com a boca fechada achando que tá tudo bem, não tá tudo bem, porque dentro de nós existe muito conteúdo, existem muitos livros, a gente tem assim uma imensidade de letras e palavras e histórias aqui que precisa realmente sair, né? E aqui o mais legal é que a gente registra, e quem passar depois aqui vai assistindo gravado, vai também poder assistir, compartilhar, anotar o que pegou de insight, né? Que é muito importante, e já colocar em prática, né? Colocar em ação, isso que é o mais importante também. Pode continuar, fica à vontade aí. Falando os traços. Peraí, deixa eu só ver quem tá aqui. Sim. A respeito de livro, eu vou mudar agora. Eu quero fazer pergunta para você. Tá. Eu quero que a gente
falou um pouco de traço, eu quero que você explique para mim, até para as pessoas que estão aqui, a respeito de como é montar um livro, né, gente? Eu tenho a ideia, só que eu quero saber como eu faço para construir o livro, porque na minha mente, assim, creio que na mente de todos, todo mundo pensa assim, nossa, igual você falou, um livro é só para ter que ir numa editora, é para quem tem dinheiro, é para pessoa que é muito estudiosa. E eu escrever um livro, jamais eu vou escrever um livro, né? Como que eu quero que você me dê essa orientação? Como que eu faço para escrever? Eu tô na live. Sim. Então, o primeiro passo para você escrever é você realmente se conscientizar, né? Que você quer realmente registrar a sua história, né? E uma coisa que eu falo que é bem interessante para você pegar de início, assim, é você teve uma transformação. Isso é impossível. Ninguém não pode falar assim, eu não tenho nenhuma transformação de vida. Isso é impossível. Todos nós temos uma transformação. Por exemplo, o tanto de coisa que você viveu e para chegar até esse nível que você está hoje, nesse conhecimento que você tem, esse transbordo que você está fazendo, é porque você já passou por várias experiências. Então, o que acontece? Isso aí você consegue registrar. E aí eu falo também, um outro passo é você tomar essa decisão. Não, realmente eu quero fazer meu livro, né? Porque até então eu também não tinha essa consciência, né? O ano passado, no comecinho do ano, eu não tinha essa consciência que eu poderia fazer o meu livro tão cedo, né? E tão rápido. E eu tinha esse pensamento, nossa, eu acho que é só quem tem doutorado, mestrado, pessoas que têm, assim, muita experiência numa área, pessoas realmente que estão ligadas no alto patamar, que têm essa condição e também que era algo muito caro, né, para se conseguir e que era totalmente dependente de uma editora. E aí o que acontece? Você tinha que ter uma aprovação para realmente você publicar o seu livro. E hoje já não é mais assim. Hoje você pode escrever o seu livro de forma independente. Se você quiser escrever o seu livro hoje, você começa a escrever ele e você mesmo publica ele. De maneira muito simples. Isso. E aí o que acontece? Você tomou essa decisão, já você tem que marcar uma data para finalizar esse projeto, para que você não fique adiando muito, aí deixando anos e anos passar e você não liberar esse conteúdo. Então, são esses passos. Primeiro, você tomar essa consciência, você decidir que quer escrever, né? Por exemplo, agora você pesquisar também sobre esse campo dos livros e você começar a entender quão é importante você contar a sua história. E aí você realmente marcar essa data. E aí tem várias maneiras para você começar. Algumas pessoas fazem, por exemplo, uma linha do tempo, né? Onde você coloca várias palavras-chave. Você pode utilizar um brainstorming, que é uma tempestade de ideias, é onde você começa a realmente extrair tudo aquilo que você está pensando naquele momento, todas aquelas palavras que vêm na sua cabeça, o que eu posso contar nesse livro, e você vai colocando nesse papel. E aí você vai buscando palavras mesmo para você falar qual que é o assunto que eu vou falar. Aí eu costumo falar, né, que você pode escolher uma fase da sua vida, que é essa fase que você teve essa transformação e que você acha conveniente realmente transmitir para um livro e que vai ajudar alguém, que é um passo a passo que você tem, é um como que você tem, né, que alguém está procurando, como que eu faço isso? E ali você vai transmitir isso. E aí você pode agregar, por exemplo, boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Aí você pode agregar realmente a sua história a uma técnica, a alguma coisa do seu profissional que você aprendeu, que nem você pode contar a sua história, Pamela, e agregar essa questão do seu conhecimento também. Então você vai intercalando. Então, a partir desse esboço, que no caso eu fiz escolhendo a fase de vida, e eu simplesmente fiz um texto corrido. E aí só no final que eu coloquei os capítulos e o título do livro. Mas a maioria das pessoas, como você falou, que gosta muito dessa questão de organização, de planilhas, então é legal que você realmente comece pelo esboço. Você comece a colocar no papel mesmo as suas fases de vida, as datas que você acha relevante para anotar alguma coisa que aconteceu naquele período. Também você começar, por exemplo, escolher para quem que eu quero falar. Eu quero falar para mulheres. Como você é cabeleireira, você sempre conversa com as mulheres. Então, acho que seria bem interessante esse seu público-alvo já ser as mulheres. Aí você vai querer, como que você vai direcionar? Aí tem uma persona, né, que é aquela mais específica. Então, é uma mulher que tem 40 anos, ou 30 e poucos anos. É uma mulher também que ela é batalhadora. Aí você começa a construir essa persona, né? É só para, tipo, dar uma direção dessa questão do público-alvo. E aí você já tem essa noção. E qual que é o seu objetivo? Eu quero ajudar as mulheres a sair da depressão. Eu quero ajudar as mulheres a sair da inércia. Eu quero ajudar as mulheres a parar com esse perfeccionismo e começar a viver mesmo a vida delas. Não ficar nesse mundo ideal que só começa quando tá tudo perfeito, né? Isso nunca vai acontecer.
Então, realmente, você vai colocando pontos, né? Objetivo, o que que você quer alcançar, quais as pessoas. Então, você vai fazendo essas perguntinhas para você. Uma dica muito legal aqui para começar é você usar o 5W2H, que são as perguntinhas que você faz, né? Uma ferramenta estratégica, né? O porquê, o quem, o como, quando. É muito legal para você começar também. E também tem o PDCA, que é uma ferramenta que você pode utilizar para planejar esse projeto, né? Então você planeja, você faz um direcionamento, você faz um cálculo de tempo também. Também tem a ferramenta Smart, né? Que é uma ferramenta estratégica inteligente, né? Você também coloca ali específico, tempo, quem que você quer atingir, objetivo, tudo certinho. Então é muito legal, mas o principal primeiro é você marcar essa data, tomar essa decisão e já fazer um esbocinho mesmo. A partir desse esboço, o que que vai acontecer? Você consegue fazer um sumário já, que eles falam a sumarização. Ah, eu quero falar sobre esse ponto, e você vai pontuando tudo aquilo que você quer falar. E aí depois você pega, por exemplo, a minha história lá no ano tal. Aí você vem embaixo descrevendo aquele período. Então você já consegue, a partir do sumário, que seria já os seus capítulos, né? Escrevendo também, de uma maneira assim, até meio simples, né? Inclusive, depois no finalzinho eu vou comentar uma novidade para vocês. E eu fiz esse teste, porque eu não tinha esse hábito também de fazer a sumarização. Então a gente vai fazer aí, no final eu vou falar de uma imersão que a gente vai também abrir por esses dias, e eu fiz dessa forma. E você acredita que fazendo esse esboço, eu senti que dali vai sair um livro também. Então aí eu vou aplicar também essa técnica. Então daí eu vou selecionar para você essas duas técnicas. Daí você vai ter que se adaptar. Qual a que melhor você se adaptar, aquela que você vai realmente tocar para frente no projeto, né? Então, mas eu acredito que você vai se dar muito bem com o esboço antes de começar, né? Que você já colocar no papel, usar mesmo esse brainstorming, que é extrair tudo que está aqui, colocar no papel para você enxergar ali o que tanto você pode colocar no livro. Sim, são várias técnicas, essas são as mais básicas que eu falei. Mas basicamente é isso, para começar, né? E aí vem os desafios da escrita. Porque pode ser que no começo você comece bem no livro. Aí chega um certo ponto e você vai falar assim, nossa, deu um branco, não consigo lembrar de mais nada. Então essa questão da sumarização e essa questão de você fazer uma linha do tempo vai fazer com que você tenha assunto do início, meio e fim. Então você não vai desistir. E outra coisa também, que encaixa na minha live que eu falei sexta-feira, essa questão que as pessoas começam a se fazer julgamentos da escrita. Então você não tem que fazer julgamento algum. Você só vai escrevendo mesmo, tá? E depois, no finalzinho, você faz uma exclusão de alguma coisa que você colocou que não foi tão relevante, ou você inclui algo que você lembrou só depois, e aí faz todos esses retoques, né? Mas, a princípio, você escreve tudo que vier à sua mente. Até coisas que sejam até íntimas, assim, para você, que talvez você não quer revelar. Mas depois você faz uma conversão de ideias e coloca, assim, de uma maneira mais leve, né? Que, isso aqui não precisa colocar. E aí você faz essas exclusões. Mas é bem simples escrever. Basicamente é um contar histórias, né? Mas sempre lembrando que tem um leitor acompanhando aquilo que você está escrevendo, né? Sempre jogando assim, e você, tal. Aí você pode lançar perguntas também no meio do seu livro, porque você está conversando com o leitor, né? Sim. E também uma coisa bem bacana, que eu não fiz no meu livro, mas nos próximos vão ter, é colocar tarefas e fazer capítulos curtos, porque a pessoa tem aquela sensação que ela já está terminando aquele capítulo. Daí dá aquela sensação que ela tá terminando o capítulo e ela já fica assim, nossa, concluí mais um capítulo. E ela tem aquela sensação de recompensa. E isso faz com que ela vá lendo o livro todo, né? Não desista e fala, esse livro é muito, muito tenso, eu tô cansada de escrever, né? E de ler e para no meio do caminho. Então, sempre pensando no leitor, né? E essa tarefinha é legal porque a pessoa vai ter um micro resultado, né? Que nem você falou agora aqui. Essa parte que você falou que tem os recursos, né? Então você pode colocar aqui quais são os recursos que você pode aplicar para que não desenvolva esse traço tal, né? Então assim é bem legal. O que você achou aí dos comentários aí que foi extenso? Olha aqui, tem o Ramon perguntando para depois passar para a escrita. Tem sim, tem sim. Tem sim.
Inclusive, por exemplo, o recomendável, por exemplo, se você fizer no áudio do WhatsApp, eu acho mais legal. Porque tem um aplicativo que você usa para transcrever o áudio do WhatsApp, tá? Só que ele não fica aquelas coisas, né? Ele bagunça bastante o texto, mas já ajuda. E aí o que acontece? Você pode pegar esse texto que está um pouco embaralhado e vai ouvindo o áudio do WhatsApp, que vai estar certinho que você falou, e não tem erro, né? Você vai ele corrigindo normal. Já se você usar o Google Docs ou simplesmente o Word, que também tem um microfoninho, e você for falando, ele vai já digitando e você olha o que está escrevendo, né? Ele fica bem bagunçado também. Muitas pessoas não se adaptaram, inclusive eu. Eu preferi escrever mesmo. Então, tem que achar um jeito aí que você se adapte melhor, tá bom? Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Boa noite, Diamond, seja bem-vindo. Quem mais chegou aqui? Jordani, seja bem-vindo. Agora sumiu para mim os comentários aqui. O que você achou aí? Tem mais alguma dúvida nessa parte da escrita? Você já tem alguma ideia, algum, assim, objetivo que você quer falar, algum tema? Então, eu já tenho bastante ideia aqui. E eu tenho uns 3 cadernos que eu escrevo bastante, né? E eu sou mais voltada para essa questão de emoção mesmo. Emocional é uma área que eu busco, né? Sentimentos. E, na verdade, eu garanto que tá 80% pronto. Falta pouca coisa mesmo, mas algumas dúvidas. Porque venho muito tempo escrevendo, né? Eu já vi há muito tempo. Tipo, então, eu garanto que já tá pronto. É só arrumar algumas coisinhas mesmo. Colocar E olha o que a Pamela falou. A Pamela falou assim, ó, eu já escrevo bastante. Olha que interessante. Eu me encontrei na escrita de livros porque estava escrevendo bastante. Sabe quando você assiste lives que transforma a sua vida? Comecei a escrever e foi um caderno atrás do outro. E aí Deus me falou, você vai para o campo dos livros. E é legal porque ao mesmo tempo que você escreve, você memoriza muito porque você escreve, e você também registra a sua história, né? E você automaticamente está fazendo leitura daquilo. Então você grava muito isso que você estuda, né? Você retém esse muito conteúdo, por isso que é importante você fazer lives, você transmitir esse conteúdo, porque cada vez que você transborda, você aprende muito mais daquilo que você já tem, né? Muito bacana, é isso mesmo. E o escritor também ele tem que fazer leitura de outros livros e também buscar referências, porque senão ele fica só no pensamento dele, né? E principalmente do tema que a gente quer propor, né? Do assunto, né? A gente tem que procurar outras referências para isso ficar mais claro, né? Pra gente. Que nem assim, sobre emoção, bloqueios emocionais. É o que eu trabalho dentro de mim para mudar isso, né? Os meus bloqueios. Tanto, por isso que a gente segue o Pablo, porque ele ajuda muito nessa questão de desbloqueio. Então, para mim, ele é uma das minhas modelagens, né? Aí eu sigo outras pessoas e aí eu vou colocando. Às vezes, ou assisto as lives, igual hoje eu assisti a live do Pablo, eu fui anotando os moldes dele, fui anotando. E isso, querendo ou não, traz um assunto que dá para você escrever um livro, né? E jamais passou isso na minha cabeça, até o momento que eu conheci você, né? Que jamais pensava, nossa, eu tenho que ser muito foda, chegar, ter faculdade para mim poder fazer um livro, escrever uma história e, né? E esse livro ser publicado. Todo mundo pensa assim. Até a gente entende. Todo mundo. Dessa forma. É realmente uma falta de conscientização, né? Isso, é uma falta de. As pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas. Eu também, nossa, e foi tão rápido, né? E eu vou falar pra você, eu tava ali no PLD e eu demorei pra entender que eu ia conseguir fazer um livro, sabe? Não caía a minha chave. Eu falei, mas eu não tô conseguindo. Eu tenho que achar um tempinho pra eu escrever, né? E sabe, ficava aquele monte de confusão, aquele monte de vozes na minha cabeça. Aí chegou uma pessoa e falou pra mim, escolhe uma fase da sua vida aí, que você tem uma transformação. Aí, nossa, caiu a chave, assim, sabe? Virou a chave, caiu a chave, né? Virou a chave, sabe? Daí eu falei, já sei. Já fiz 5 páginas naquela mesma noite, sabe? Então, assim, realmente precisa de alguém explicando de maneira simples, sem ser complexo, sabe? Eu falo bastante coisa aqui, mas com certeza alguma chave aí já virou, né? Até você que tá aqui comigo na live, junto com a Pamela, fala aí se você já tem o seu livro, se você tem esse desejo de escrever, se você também ficou com alguma dúvida dessa questão da análise comportamental, se você conseguiu identificar qual que é os seus traços, o que você precisa melhorar, se você também tem algum bloqueio, já fala aí também, a gente já pode comentar alguma coisa.
Inclusive, a gente falava muito na minha live de sexta-feira sobre perfeccionismo. O perfeccionismo é algo terrível, é uma coisa que me incomodou muito na escrita de livros e eu precisei falar para ela se retirar da minha frente, porque senão não ia sair o livro. Porque daí você quer fazer tudo muito perfeito, tudo muito bonitinho e não sai do lugar, né? Não escreve a letra A na primeira linha, então você fica realmente paralisado e você fica achando que tem que ser aprovado pelas pessoas, você começa a adquirir a necessidade de aprovação. E olha só quantas coisas esse problema do perfeccionismo vai acarretando e vai atrasando a nossa vida, né? Né, Pamela? É isso mesmo. A gente Alessandra, seja bem-vinda. A gente quer pôr em prática por causa do perfeccionismo. Até eu comentei, né? Que na verdade é a minha primeira live. A gente cria um sentimento assim que a gente tem que ser para depois fazer, né? A gente tem que fazer. Acho que travou um pouquinho para mim aqui. Você tem que ser para depois fazer, você nunca vai ser. Não tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, tá. A gente acha que a gente tem que ser para depois fazer as coisas. Mas é ao contrário, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai sendo. E isso vai desenvolvendo. E que nem eu falei para você, né? Até por causa do meu de rigidez, eu tenho muito perfeccionismo, eu me cobro muito, exijo muito, e isso se torna ruim. Para a prática, aquilo que a gente quer até o propósito de Deus, não importa qual seja a situação. Até para falar aqui se torna ruim, porque não, eu tenho que ser perfeita, não, as pessoas vão me ver. Aí a gente começa a colocar um monte de sentimento. E se não fosse você falar assim, na verdade você fez um afronto comigo, né? Me desafiou. Pamela, você perguntou se eu podia. Ter uma live, verdade. Hora, tal. Só perguntou se dava hora pra mim. Você colocou numa situação que eu não tinha como eu cair fora. Eu tive que entrar. E isso é muito bom. Verdade. Estou aqui, eu tô vendo assim, nossa, como que o sentimento de medo, de perfeccionismo, de exigir, coloca a gente numa situação tão ruim que a gente não quer. Aí tem que ter alguém que afrontar mesmo. Não, peraí, bora fazer, porque senão vai ficar só naquele querer, né? Igual eu falei pra você, eu tenho vontade, só que agora eu identifiquei o que tava me barrando. Eu, realmente, o medo, esse sentimento de medo, de perfeccionismo, né? Que isso acaba limitando. E eu creio que tem muita gente que passa por isso. A gente deixa até de crescer na profissão, no ambiente de trabalho, por causa desse sentimento. É isso mesmo, a gente não sai do lugar. E sabendo que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Precisa escrever a primeira página, precisa ler o primeiro livro, porque muitas pessoas, Pamela, passam o ano inteirinho e não lê nem um livro. E nem faz questão de abrir a Bíblia ou simplesmente gastar pelo menos uns R$ 30 para comprar uma Bíblia, que é uma vergonha, né? Sim. E aí vai lá na loja, paga 9, 10 mil reais aí num celular que muitas vezes leva a pessoa à perdição, né? Por exemplo, que nem aqui, a gente está usando o celular para algo bom, para evangelizar, para levar a palavra, para instruir as pessoas. Mas muitos nesse momento estão perdidos ali, viciados mesmo ali na tecnologia, fica o dia todo ali no Instagram, olhando coisas que não presta, não está se capacitando, sabe? Muitas vezes até deixa de fazer uma faculdade porque fica ali ocioso, né? E a gente sabe que a questão da ociosidade, ela até pode ser monetizada se a pessoa for aí esperta nesse sentido. Então você pode usar o seu tempo a seu favor, né? E as pessoas têm muito isso. Ah, eu não tenho, daí começa a vir as objeções, né? Ah, eu não tenho tempo para ler o livro, não tenho tempo para escrever, mas desculpa, todo mundo tem o mesmo tempo. Daí começa a vir as desculpas, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? A gente já aprende isso nos códigos, né? Nesses drives que a gente vira. Então, realmente, a gente precisa aí dar o ponto de partida, virar mesmo a chave de ignição e falar, não, eu tenho que começar por aqui, eu tenho que definir minha vida, eu tenho que realmente fazer um planejamento do que eu quero para minha vida, o que eu quero alcançar daqui 1 ano, daqui 10 anos, né? Onde que eu quero estar? Então, eu realmente preciso ter essa visão, né? Essa visão de futuro aí, para que a gente não fique o tempo todo achando que as coisas estão acontecendo por acontecer. Ah, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, né? Nossa, Isso. na Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim. Isso.
Essa questão É verdade. de que nem eu falo assim, por exemplo, eu quero escrever o meu livro, mas para isso que nem eu falei para você, a mente dizia que isso era impossível. Só que para me escrever eu tive que conectar com pessoas que tivessem o mesmo pensamento, né? Eu sempre pensei assim, seguindo o Pablo, eu falei assim, eu preciso conectar com pessoas que tá com o mesmo pensamento, ou que já escreveu um livro, ou que quer escrever, que tá nesse mundo, né? Aí eu comecei a seguir um monte de editores de livro e comecei a seguir pessoas que escreveram livro, até que eu achei a Patrícia, né? Esqueci o nome do livro dela. Falei, não, se essa moça, se ela conseguiu escrever um livro, eu também consigo. E aí eu fui e falei para ela, como é que você fez para escrever um livro? Aí ela colocou no grupo que só tem pessoas que escreveram e querem escrever um livro, né? E dali que começou. Aí eu encontrei você e tá indo. Então, assim, se a gente quer alcançar um objetivo, um sonho, a gente tem que conectar, né, com as pessoas que estão na mesma vibe de pensamento. Senão você não chega naquele lugar. Porque aí um vai Não, direcionando, não chega. que aí você vai adquirindo conhecimento. Aí um ensina, o outro ensina e te leva muito mais rápido aquele caminho. Eu, tipo assim, tem uma semana que eu descobri a respeito do livro. E as coisas estão fluindo rapidamente, que eu me dou assim, daqui 2 meses eu tô com o meu livro pronto. Que a gente vai É criando porque daí expectativa. você entra numa outra frequência e ambiência. E aí você começa a entender realmente, olha, dá certo, eu consigo, ela conseguiu. Nossa, 10 pessoas, 20 pessoas, 300 escritores escreveram seu livro esses dias aí. Já Então, tem mais gente se movimentando. Então, e agora realmente a gente está nesse processo, né? Tá abrindo muitas editoras, inclusive eu tô para abrir a minha editora também. Tô aí nesse processo buscando parcerias, pessoas realmente que vai fazer parte da minha equipe. Deus já me falou que eu vou ter minha editora e eu já tomei posse, já acessei, estou tomando posse, né? Que primeiro a sua alma chega antes do seu corpo. Então eu já estou falando, né, disso e realmente a gente precisa comunicar, porque muitas vezes a gente fala algo assim e surgem pessoas, olha, eu quero participar da sua equipe, olha, eu tenho interesse, eu tenho essa habilidade, esse conhecimento. Agora, se eu fico quietinha, falando, eu não eu vou abrir uma editora, mas vou ficar para mim, não vou falar, porque senão vai dar errado, as pessoas vão ficar com ciúme. Daí é que vai dar errado, porque você vai porque estar retendo e muitas vezes você pode estar acolhendo pessoas que vai fazer parte da sua equipe e que vai dar, assim, fazer muito aquela diferença mesmo, né? Porque eu quero realmente uma equipe que eu não quero a melhor equipe, eu quero aquela equipe que vai se desenvolver mesmo no caminho, a gente vai se ajudar, um vai ajudar o outro. Então a gente vai acelerar o nosso processo, acelerar os nossos resultados e não é sobre nós, é ajudar mesmo as pessoas, né? É poder levar um pouco da palavra para elas e fazer com que elas percebam que dentro delas tem um tesouro que precisa ser extraído e que pode ajudar muitas pessoas. E a gente precisa acessar esse nosso desconhecido mesmo, né? Para poder entender qual que é a importância da gente estar aqui nessa terra, realmente deixar um legado, deixar a nossa história fazer com que essas pessoas consigam antídotos, muitas vezes, né? Que a gente é cura, a gente nos cura com nós mesmos, né? Porque Deus está dentro de nós, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E muitas vezes a pessoa vai buscar muito no externo, sendo que está tudo no interno, né? E aí sim, entra nessa questão das emoções, que é preciso a gente entender sobre sim, essa questão das emoções. É preciso fazer gestão delas, né? Então a gente precisa buscar conhecimento, participar de lives, entrar nesse confronto, né, Pamela? Fazer uma live. E depois você vai ver os resultados que você vai colher a partir dessa live de hoje. Pode ser que a gente viu poucas pessoas participando, mas muitas já passaram por aqui, né? Eu vi várias pessoas entrando aí e saindo, mas depois essa live também ela fica salva, né? Eu não sei se a gente vai ter uma hora aqui para ficar aqui, já praticamente já deu uma hora que a gente está aqui. sim. Mas a gente pode falar mais um pouquinho, mais uma meia hora aí, se o Instagram deixar, né? Mas é muito importante esse transbordo. Você viu, a gente ficou uma hora aqui, eu nem percebi. É Nem uma coisa percebi, assim, no começo parece que a gente não vai ter assunto, né, Pamela? Mas sim, depois as coisas vão daquele. fluindo, aí Deus vai agindo, Ele vai colocando conteúdos em nós, Ele vai trazendo coisas à nossa memória. Aí eu tenho certeza que depois dessa live você já vai transbordar aí no papel e já vai ter algumas ideias para você já começar a fazer uma estruturação daquilo que você quer falar no seu livro. E isso é muito importante para você organizar as ideias, né? Uhum, verdade. Faz sentido. Eu acho que dava pra gente Isso. parar por aqui e depois se a gente fazer uma outra live com outros conteúdos bem legais, porque já deu uma hora que eles bloqueiam, né?
Você falou 1 hora. Sim, sim. É 1 hora, né? Assim, a outra vez que eu fiz collab, ficou acho que 1 hora e pouquinho, mas como não era eu que estava administrando, pode ser que seja isso. Eu não sei se tá ligado com a questão da quantidade de seguidores, e aí eles liberam mais recursos pra gente, né? Mas assim, até então, não apareceu nenhuma notificação pra mim aqui. Mas assim, a gente já pode ir finalizando, né, pra não ficar muito longa essa live. Acredito, assim, se você tiver mais alguma coisa para falar também, fica à vontade. Eu quero, assim, agradecer a sua participação, né? Exato. E a gente sabe que depois disso, aqui foi só o primeiro passo. Assim, muitos passos aí virão para você realmente alcançar aí o topo e levar muitas pessoas aí realmente a progredirem na vida, a alcançarem realmente bons resultados. Muitas pessoas a partir dessa live vão ter vontade realmente e vão sentir essa necessidade de escrever um livro, né? O Ramon tá perguntando Isso. aqui, Daniele, que o perfeccionismo. Não, ele falou assim: o perfeccionismo me atrapalha muito aí. Você viu que ele conseguiu identificar um sentimento de bloqueio nele, né? A gente pode estar depois ele. Porque sozinho a gente não consegue. A gente não consegue mudar. Sozinho não. Tem que ter alguém para estar orientando. Sozinho, se a pessoa fica, a mente nunca vai querer mudar. Na hora que a mente vê que você quer uma mudança, você quer sair de uma situação, ela vai fazer você voltar pelo estado que você é. Para você não ter a mudança, né? E o perfeccionismo, Ramon, ele é um sentimento que, se você não enfrentar ele, ele te mata. Porque você sempre vai achar que você não é bom o suficiente, né? A gente acha que nunca é bom o suficiente. Aí vem o não merecimento, aí você começa a procrastinar, né? E aí vai acumulando só entulho, né? Tipo assim, fazer uma analogia igual uma árvore, né? Buscar a raiz da causa, você vai ver que por trás desse sentimento de perfeccionismo vem muita coisa, né? Igual você falou. O automerecimento, a necessidade de aprovação, vem muita coisa por trás. Então você tem que estar matando um por um. Até você se curar, né? Senão a gente não chega aonde a gente quer. Até para servir a Deus, a gente tem que matar esses leões que estão dentro da gente. Senão, não tem como Deus agir na nossa vida. Não tem. Porque os bloqueios a gente coloca ali na frente. Aí a gente fica sem fé. Fica tipo um muro, né? Uhum, é um muro que barra a gente, e você fica só batendo cabeça ali e não sai. Mas assim, uma coisa bacana para você matar, assim, entre aspas, né? Você eliminar um pouco do perfeccionismo, é você transbordar mesmo, sabe? Se você tem um Instagram, você começar a falar alguns conteúdos, aquilo que você conhece. Eu mesmo tinha muito essa questão de estudar muito, sabe? Ficar acumulando muito conhecimento. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar preparadíssima para poder falar alguma coisa, para poder dar uma aula, para poder ensinar, né? E aí, o que você faz, que eu comecei a fazer? Pega lá um conteúdo que você gosta, que você tem pelo menos um pouquinho de habilidade, você não precisa ter total habilidade não, tá? Tem conteúdos que eu aprendo um pouquinho, eu já estudo um pouquinho, fico com o meu roteirinho aqui como se fosse uma âncora, né, para mim, uma bengala, né, como fala, para poder me orientar, para não ter essa insegurança. E você começa a lhe falar, a transbordar, e aí as pessoas começam a colocar comentários, também vai te ajudar nesse processo, e você vai ganhando mais confiança, você vai liberando esse conteúdo que está aí dentro, e aí você começa a perceber que você não precisa ser aquela pessoa certinha, retinha, que tem que fazer tudo bem feito, né, para ser aprovado. Não, você fala do seu jeito, pode ser que você erre na fala, pode ser que o Instagram te bloqueie em algum momento, pode ser que o Instagram tem hora que faz umas graças aqui pra gente, né? Mas aí você releva, sabe? Aí você vai começando a perceber, puxa, a vida, né, era tão simples. E eu tava aqui pensando que era tão difícil. E isso eu gostei, sabia? E é viciante, viu? Você fazer live, você ensinar a transbordar, vai sendo um processo viciante mesmo, né? Porque até uns dias atrás o Pablo falou pra gente, né, essa questão do vício, né? O vício realmente ele é ruim, mas a gente não consegue ficar nem sequer sem um vício, né? Sempre a gente vai ter algum. Então o que você faz? Você canaliza o seu vício para algo bom. E aí eu falo para as pessoas, então se você tem um vício, por exemplo, de roer unha, para de roer unha e começa a escrever, usa sua mão para fazer outra coisa. E aí é o processo que você vai deixando aquelas coisas que eram ruins e faz com que elas se tornem boas. Óbvio que depois pode ser que apareça outro vício, né? Mas aí você vai trabalhando, conduzindo, ensinando, e aí você vai se libertando. Mas é uma coisa realmente que incomoda, é uma coisa que, assim, são camadas, né? Camadas e camadas que você precisa ir eliminando uma a uma. É que nem você roçar, né? Você vai roçando ali com o machado e liberando o campo para você passar e vai limpando, sabe? Mas precisa, assim, ter essa ação, né? Esse movimento. Porque Deus, ele age no movimento.
muito fácil. A Pamela falou, né, que teve esse conhecimento um pouquinho do livro, ela já entrou no grupo, já assistiu a minha live, e hoje Deus já convidou, não passou nem 2 dias, ela já está dentro de uma live. E pode ter certeza que o livro dela vai sair, né? Já está escrito o livro dela, gente. É só ela arrumar ali no papel, organizar e já publicar que está pronto. E é assim que acontece, né? Mas precisa desse nosso Só movimento, precisava da sua dessa direção, nossa de quem ação. escreveu, né? Para pôr Isso. uma folha. Alguém que vai te direcionar, que vai dar esse caminho para você, né? Então é muito disso. Por isso é muito importante fazer network, conexões, né? Sim. Conectar com pessoas que estão no mesmo pensamento que você, né? Senão a gente não chega. Isso mesmo. Esperando, olhando na internet, eu não vou chegar. Que nem até a minha profissão. Para me tornar cabeleireira e virei transista, fazer mecha, eu tive que conectar com pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Aí eu tenho que ter que investir. Pagar um curso. Por exemplo, aqui, eu tô aqui. Se eu quero, eu tenho que querer o Pablo, né? Ele teve que investir para se comunicar. Se a gente não fazer isso, a gente não chega. A gente tem que plantar sementinha, Não chega. né? E conectando as pessoas que pode ajudar. Porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente transborda. E a gente é transbordado na vida, né? E foi muito bom aqui falar hoje com você. Nossa, foi... Eu aprendi muita coisa aqui hoje também. É libertador, não é? Viu? Fala pra mim qual que é o seu sentimento aí no começo da live e agora. Como que tá o seu sentimento aí? Você tá sentindo mais aliviada? Olha, Você sentiu que não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Pois é, né? Agora o medo que ficou com medo de mim. Porque no Isso. Ele tá amedrontado. Tá amedrontado. Nossa, ele recuou quietinho. Recuou? Ele abaixou a guarda dele. Ele abaixou a guarda. Você sabe, Pamela, que Meu Deus do céu. deu uma travadinha aqui. Na live passada da sexta-feira, né? A gente falou tanto do perfeccionismo, né? Que aí na hora que eu fui finalizar a minha live, todas as minhas lives eu já faço uma capinha antes, né? E aí eu coloco a capinha, tudo certinho, né? E aí não sei o que aconteceu, menina. Eu colocando o texto ali, passou tão batido, sabe? Aí a hora que eu completei, né, o salvamento ali, aí eu olhei e falei, cadê a capinha? Aí fiquei com aquela cara assim, né, finalizando a live, né? Daí veio um pensamento assim, e aí agora? Quero ver você bater de frente com o perfeccionismo. Daí eu falei, ai meu Deus, vou tentar mudar essa capa, né? Daí não muda, gente, não tem como mudar. Depois que você salvou, já era, né? Daí o perfeccionismo falou assim pra mim de novo, e aí, quero ver agora que você vai encarar. Eu falei assim, eu vou deixar assim mesmo, de propósito, eu faço questão que fique assim agora. Aí eu coloquei nos meus stories, né? Eu coloquei uma foto nos meus stories e falei, essa que seria a capinha da minha live, né? Eu falei assim, não entrou, e né? Coloquei uma carinha dando risada do perfeccionismo, né? E é assim a vida, né? Eu creio como todos. Até a gente entrou um pouquinho aqui no assunto a respeito disso e serviu para o Ramon, para outras pessoas, né? E as coisas vão fluindo, como você disse. Isso, é isso mesmo. Porque assim, eu fiz um roteiro gigante aqui, sabe? Mas não tem como você seguir um roteiro quando é collab. Então você olha assim, vê alguma coisinha que você pode lembrar, falar. Mas de fato era essa questão mesmo, você falou aí das suas habilidades, né? Você com certeza ajudou muita gente nessa questão de traço aí de comportamento, do corpo, né? Entender mesmo quão importante você ter esse autoconhecimento para você não passar muitas dificuldades na vida, né? Porque esses desafios que a gente enfrenta mesmo, mas ajuda a facilitar o nosso dia a dia, né? E muitas vezes uma dica nossa pode fazer com que outra pessoa desenvolva uma outra habilidade e comece a ajudar mais pessoas, né? Porque quando você está dentro de uma live, você adquire conhecimento. Mas aí que tá, o que você vai fazer com esse conhecimento? Né? Então você precisa realmente depois transbordar, levar para outras pessoas e compartilhar, né? Para poder transformar a vida das pessoas, né? Boa noite, Damari, seja bem-vinda. Certo? Então, assim, E quais essa são os questão, assim... Pode falar, pode falar. A questão a respeito de montar um livro, né? De pôr ele em ação, em prática, de colocar ele, né, pronto, assim, na capa, tudo. Eu acredito, assim, que tudo começa no pensamento. Aí vem do pensamento, vem o sentimento e vem as emoções. Então, tipo assim, eu sempre tive a vontade de escrever um livro. Só que eu nunca me via. Então, como que isso vai se tornar real se eu não me via? Então, a partir do momento que eu comecei a assistir as lives do Pablo e conectar com pessoas
que estava no estado daquilo que eu queria, eu comecei a me ver. Se você não se vê numa situação que você quer, você não chega. Eu vejo agora o meu livro pronto. Daqui 2 meses, eu já dou 2 meses para ele. Pode isso acontecer até antes, que nem você falou, tem que dar a data. Porque agora eu me vejo. Isso, Porque eu tô é isso conectada com mesmo. as pessoas que estão com o mesmo vínculo que eu, mesmo Primeiro você percepção. mentaliza. Sim, Se você mentalizou, a sua alma já viu, né? E aí você sim. realmente começa a fazer, assim, essa imaginação mesmo, sabe? Visualizar você já tocando no seu livro, sabe? Visualizar já a sua noite de lançamento do seu livro. Você já fazendo autógrafo, sabe? Distribuindo para as pessoas, recebendo aqueles pedidos que as pessoas, eu quero o seu livro, eu quero o seu livro. É isso mesmo, porque daí você vai E atrair isso para você, né? E realmente esse poder da atração mesmo, né? E às vezes a gente fica meio quietinho, assim, eu não consigo, eu não posso. Então você vai atrair o medo, né? O medo, ele realmente atrai as pessoas que têm medo, né? eu só era Isso. conectada com pessoas com o mesmo sentimento que eu. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou? Só tem pessoas. Só que na hora que eu comecei a mudar o meu estado de mente, e comecei a conectar com pessoas, nem que elas fossem maior do que eu falei, não, vou ficar no nível, vou me sentir no nível delas. Eu vou pro nível delas. E isso é muito transbordante. E tô aqui, né? Tô Uhum. no grupo com pessoas que contam história, que escrevem livros, que já tem 2, 3 livros ou mais, né? E É eu tô verdade, verdade. no mundo delas. Porque tudo começa na É, mente, né? e aí, fala aí pro pessoal, Pamela, o seu Instagram, para o pessoal te seguir também, né? Para poder acompanhar seu trabalho. Agora você também, como você fala de cabelos aí, né, que você faz, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz. Agora, com certeza, você vai também intercalar aí com alguns conteúdos que você tem esse conhecimento, para poder levar para as pessoas mesmo, para elas poderem aplicar na vida delas também, né? Fala aí o seu Pamela Instagram também para no meu eles. Instagram. Aí Pamela de aparece Fernandes, né? isso. Isso, aparece em cima. Em cima aqui do nome tem uma setinha. Se você clicar aqui, né, você consegue já ver o arroba da Pamela, tá bom? E também quero falar para vocês aí que não escreveram os seus livros, tomem essa decisão, tá bom? É preciso, é necessário. E é o que eu falo nas lives também, que é algo muito pesado. Se você não quer ser curado, não escreva o seu livro. Então, se E você você vai quer fazer, ser curado, escreva o seu livro e também ajude outras pessoas a escreverem depois, né? Pode falar, Pamela. você depois vai fazer uma mentoria, né? Para quem quer escrever livro. Aí a pessoa que estiver interessada pode estar procurando Sim, você. sim, eu tô com a minha mentoria individual também, se você tiver esse interesse de ter esse acompanhamento, aí você pode me procurar também, tá bom? E também hoje eu tô finalizando, inclusive, o meu desafio é meu primeiro livro em 30 dias, tá? Eu tô finalizando com um pessoalzinho aí também, com 30 alunos, e também vou começar, daqui uns dias, eu acredito que semana que vem, eu não coloquei data ainda, mas eu acredito que semana que vem eu já começo, eu vou divulgar aqui no meu Instagram, mas já estou com um grupo aberto, que é da imersão Caminhos da Escrita de Livro. Então, se você tiver esse interesse também, eu vou estar aplicando essa imersão, tá bom? E também, a partir desse convite aqui dessa live com a Pamela, nós vamos fazer também uma imersão para mulheres. Ainda não vou divulgar o nome dessa imersão, né? Porque eu também estou preparando o roteiro aí, também tem mais pessoas envolvidas, mas vai ser um negócio muito top. Transbordante. E, inclusive partiu de uma conversa comigo com a Pamela também, e com a Cláudia também, que me acompanha, minha parceira aí, no grupo Seja Fonte de Luz, que também tá no link da minha bio, tá? E se você também tem alguma empresa, algum negócio, você tem alguma habilidade aí, que você quer também apresentar para alguém e achar parcerias, nós também temos o grupo Network, tá? E tá tudo no link da minha bio, você pode participar. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos aí, às 21h07, para a gente poder apresentar esses negócios, encontrar parcerias. Também você pode divulgar o link aí dos seus produtos, seus projetos. E o Seja Fonte de Luz é o nosso grupo exclusivo para mulheres, né? Que nós nos encontramos às terças-feiras, 21h07 também. Que ali é o momento que a gente faz de desbloqueio, é o momento que a gente conversa, troca experiência, e uma ajuda a outra, e aí faz com que a gente tenha esse crescimento e acelere os nossos resultados, tá bom? E também eu quero deixar uma frase para vocês aqui. Como todas as minhas lives eu deixo uma frase, né? É óbvio que eu não ia deixar de passar batido uma frase aí, tá? E eu quero também deixar esse compromisso para vocês começarem a ler a palavra, né? Eu gosto muito do Provérbios, né? A gente fez um desafio aí também
que as pessoas que fizeram o desafio Meu Primeiro Livro em 30 Dias, tiveram esse desafio de todos os dias lerem um Provérbios, né? Então, também comece a ler mais para você ter experiências maravilhosas com Deus e sentir no seu coração de transbordar para outras vidas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui 2 passagens da Bíblia que ela vai falar sobre a liberdade, tá? Porque todos nós somos livres. Eu fiz o convite para a Pamela, né? E ela é livre, mas ela aceitou o desafio e está aqui comigo transbordando. Então, eu vou deixar para você, ó. É para a liberdade que Cristo nos libertou, tá? Ficai firmes e não nos deixeis amarrar no jugo da escravidão, tá? Então, nós não somos escravos, nós somos livres. Então, você é livre para fazer o que você quiser. Óbvio que você tem que saber usar essa liberdade, que senão ela se torna algo perigoso na sua mão, tá bom? E aí tem a outra, que essa tá em Gálatas 5:1, tá bom? E a outra tá, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós temos a liberdade dentro de nós, tá? Então, saiba usar essa liberdade. Essa frase tá, esse versículo, né, tá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, tá? E o outro tá em Gálatas 5:1, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui no final. Gostaria de agradecer a Pamela pela participação dela. Também quero que você deixe uma mensagem final para o pessoal aí que está ainda travado nas lives, né? O que as pessoas precisam fazer para destravar na live aí, Pamela? Pois é, enfrentar o desconhecido, né? A gente tem que enfrentar. Enfrentar o medo. Se você sente medo, você enfrenta ele. Ele é maior, você é maior do que ele, né? O medo tem que sentir medo da gente, né? Quando você fica no estado que ele sente medo, ele abaixa a guarda dele. Senão a gente nunca vai sair. Vai ficar sempre naquela situação, né? E eu quero deixar um versículo também, que está em Mateus 21:22, que diz bem assim: se crerem, vocês receberão. A oração significa o pensamento e crer significa o sentimento. Então, se você pedir com aquilo que você pensa e acreditar, aquilo vem, né, sobre você. Igual eu falei do livro, né, irmãos? Porque eu pensei e eu acredito. E isso vem para o meu mundo, né? Vem para a minha realidade de vida. Essa é a mensagem que eu deixo. É isso mesmo, daí você materializa aquilo que só estava no campo da imaginação, né? Isso mesmo. Então, assim, quero agradecer de coração você aí, que também ficou com a gente acompanhando até agora. Você também que vai assistindo gravado depois, tá? Então, assim, esse conteúdo foi muito transbordante. E aí, todas as semanas, nós vamos trazer aí alguém aqui para contar a sua história, para contar aí suas habilidades, seus conhecimentos e também fazer esse transbordo. Então, fica esse convite para você também, né? Porque a Pamela, ela estava na minha live e eu já lacei ela na minha live e ela tá aqui, tá vendo, gente? Então, assim, a gente não perdeu tempo, né? A gente precisa remir o tempo, né? Então, eu agradeço muito você. Fiquei muito feliz de poder compartilhar essa live com você. E também eu vou fazer um compartilhamento depois que você pode deixar no seu feed, tá bom? Eu vou deixar essa live como colaborativo para você também ter lá, para as pessoas também que passarem por lá, saberem que você já estreou numa live, né? Tá bom. Eu vou ver se a gente consegue tirar. Se a gente consegue tirar um print aqui. Deixa eu ver se... Ah, agora apareceu. Pra gente tirar um print aqui pra você. Não, agora a gente vai desafiar outro. Pra gente poder compartilhar nos stories também. Muitas pessoas entraram e saíram, mas não tem problema. A gente tirou alguns prints no meio, né? Vamos tirar aí um print aí pra gente poder postar depois. Acho que aqui foi. Deu aí? Deu. Conseguiu? Ah, então tá bom. Então... Vou deixar para você meu abraço de 40 segundos. A gente continua também comunicando depois aí nos grupos, né? E a gente vai fazer um grande projeto aí que vai transformar mulheres, casais, famílias, vai ajudar muita gente, viu? Seu livro eu já falei, já que ele tem grande chance de ser best-seller. Sim, amei. Que bom. Tá certo? Tá bom, então. Um beijão no seu coração aí, tá bom? Dá um beijo nas suas crianças aí, tá bom? Que ficou esperando você aí também, né? Pois é, mas é desafiador. Ser mãe, oi, que belezinha. Ser mãe realmente é desafiador, né? Que bonitinho. Ser mãe é um desafio, né? E você, assim, apesar de ter as crianças, tá aqui também transbordando. E muitas pessoas estão tranquilas na vida e não entendem a importância do transbordo, né? Mas tudo bem, fique com Deus, tá bom? Um grande beijo aí, a gente vai se falando, tá bom?
Tá bom, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. De nada, tchau, tchau.